Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, urologista, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 27 anos. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia completo e prático sobre a doença de Peyronie. A ideia aqui é te ajudar a reconhecer os principais sintomas, entender quando procurar ajuda, como é feito o diagnóstico e quais serão as opções de tratamento, desde as mais conservadoras até a cirurgia. E se você percebeu alguma mudança recente no seu pênis e está com dúvidas se isso é normal ou não, esse vídeo é para você. E aproveite já para se inscrever no canal. Deixe o seu like, ative o sininho. Assim você receberá a notificação sempre que for publicado um vídeo novo. Vamos ao vídeo. Antes de começar, é preciso dizer que talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas a intenção é que você consiga encontrar o máximo de informação em um só lugar. Aqui embaixo você pode otimizar para buscar direto a sua pergunta. Então você pode também otimizar a informação que você deseja, utilizando-se a barra abaixo para ir no tópico que mais te interessa. Vamos começar. Quais são os sintomas da doença de Peyronie que você poderia se autodiagnosticar precocemente, o mais cedo possível? Primeiro, você precisa observar o seu pênis ereto. E isso é possível quando você acorda de manhã, às vezes, com uma ereção com a bexiga cheia. Ou se você teve a oportunidade de ter uma ereção, olhe para o seu pênis ereto para avaliar se mudou algo, porque você é a melhor pessoa que conhece o seu pênis ereto. Só que você precisa fazer aspectos comparativos para ver se ele diminuiu de tamanho, se ele afinou, se ele desviou, ou se você tinha uma curvatura, se essa curvatura piorou ou até alinhou. Quer dizer, tudo isso você só vai poder observar numa ereção máxima. Não pode avaliar se o pênis não estiver totalmente ereto. Então, sempre que você tiver a oportunidade de presenciar o seu pênis numa ereção máxima, fique atento e compare com a impressão que você sempre teve. Uma sugestão, se você presenciou o seu pênis em ereção máxima e com a facilidade que nós temos com um celular de fazer uma foto, registre esse padrão do seu pênis em ereção máxima para você poder comparar evolutivamente se algo diferente acontece durante sua vida. Então isso é um primeiro passo para você ficar atento a qualquer alteração anatômica do seu pênis. Por que isso? Nem todo paciente vivencia dores durante a ereção. Aliás, é a minoria. Muitas vezes o diagnóstico é feito por uma deformidade no pênis, uma alteração da forma do pênis, sem a presença de dor. Então, se você não observa o seu pênis ereto e tem aspectos comparativos, você pode não fazer o diagnóstico precoce. Uma consideração que você tem que ter é aspectos de sensibilidade, desconfortos, eventualmente dores com o pênis em ereção ou semi-ereto, algo que você não vivenciava antes e passou a vivenciar. Isso deveria chamar atenção também para um processo inicial de doença de Peyronie, mas isso não ocorre com frequência. É apenas te alertando. Deveria ser um fator que você deveria considerar se estiver vivenciando desconfortos ou dores com o pênis ereto ou semi-ereto. Uma outra forma de você se autodiagnosticar é você palpar o seu pênis flácido e se você nota algum caroço que antes não tinha. Então, se você, durante o banho ou em outra situação, você palpa o seu pênis flácido à procura de caroços, e se você tem um parâmetro e de vez em quando faz o autoexame, uma vez por mês, e surgiu alguma normalidade, isso também é um fator relevante para um diagnóstico precoce, autoexame. Então, para um fechamento, os primeiros sintomas da doença de Peyronie são possível dor durante a ereção, alteração de sensibilidade com eventual desconforto no pênis, percepção que o pênis não tem a mesma angulação que antes em ereção, um início de uma curvatura que não existia ou uma mudança de um padrão de curvatura que já existia e mudou. Afinamentos, diminuição de tamanho, a percepção de um caroço palpável que antes não era perceptível, ou um processo de trauma com pênis ereto
que subitamente escapou e teve um impacto, esse trauma, esse forçar o pênis ereto, pode ser o gatilho de desencadear a doença de Peyronie. Estes são os primeiros sintomas que deveria alertá-lo para um diagnóstico precoce da doença de Peyronie. Com a evolução da doença, outros sinais podem aparecer. Um dos sintomas pode ser a dificuldade de manter a rigidez durante a relação. Isto acontece muitas vezes pela presença de fibroses, que dificulta o sangue ficar retido dentro do pênis, ou com o envelhecimento uma piora de fluxo sanguíneo que abastece e mantém o pênis ereto. O mecanismo da ereção é um balanço entre o sangue que chega dentro do pênis, abastece essas cavernas e volta para o corpo. Então esse equilíbrio do que chega e o que sai é fundamental para a manutenção da ereção. Várias situações, desde a doença de Peyronie, diabetes, cirurgias pélvicas como a cirurgia da próstata, radioterapia, podem afetar esse equilíbrio de sangue que entra e que sai e, portanto, alterar a capacidade de manter o pênis pressurizado até ter o orgasmo. Um outro ponto é você começar a notar a perda de firmeza durante a relação, facilidade de dobrar e de escapar durante a relação. Você eventualmente notar pontos de afinamento no pênis ereto, em um ou mais pontos. Se não é afinamento em todo o pênis, pode ser apenas uma indentação, uma profundidade em um dos lados apenas e uma sensação de encurtamento. Isto você pode notar na evolução da doença de Peyronie e pode ser lento e progressivo, mas alguns pacientes experimentam isso de forma rápida, brusca, como se fosse da noite para o dia. Então tem duas formas de evolução, a evolução lenta e progressiva e a evolução muito rápida. Quando é a hora de procurar ajuda? Se você nota alguma alteração de desconforto, dor no processo de ereção, se você nota algum desvio ou alguma deformidade no pênis, seja curvatura, afinamento ou diminuição de tamanho, se você nota uma dificuldade de penetrar ou se ajuda com a mão e penetra, no movimento tendência a dobrar e a escapar, tudo isto deve chamar sua atenção a um processo de evolução da doença de Peyronie. Recomendo que você procure ajuda o quanto antes, para que o tratamento seja prescrito, orientado, para evitar uma progressão do quadro. Como é feito o diagnóstico se você está com a doença de Peyronie? O que um urologista vai avaliar em relação à evolução do paciente? O aspecto de tempo, quando que surgiram os sintomas, a evolução, se é uma evolução lenta e progressiva, se é uma evolução rápida, se está afetando a capacidade de manter a ereção, se está desencadeando processos que dificultam a penetração ou no movimento facilita escapar. Isso são aspectos funcionais que muitas vezes precisam ser tratados para que você tenha um restabelecimento da sua confiança e da sua vida sexual plena. Entender como tem ocorrido suas relações em relação à posição, em relação à manutenção da ereção, em relação à deformidade no pênis, em relação a hábitos inadequados de penetrar sem boa lubrificação. É importante que por uma penetração você não force o pênis, seja por uma posição inadequada, seja porque a parceria ainda não está lubrificada. Então, esse cuidado você tem que ter para minimizar a evolução da doença de Peyronie. Eu também avalio outras comorbidades que o paciente muitas vezes tem, como diabetes, história de cirurgias pélvicas, cirurgia da próstata, do reto, histórias de radioterapia pélvica, eventualmente quimioterapia, uso de medicamentos, o que ele já usou, se houve benefício, qual é a dose do medicamento que foi utilizada, qual o intervalo que ele tomou o remédio. Tudo isso faz a diferença. Não só em relação a medicamentos que você eventualmente usa para melhorar a ereção, mas também medicamentos que você pode estar usando e que está atrapalhando a sua ereção, principalmente na linha dos ansiolíticos, dos antidepressivos, remédios para induzir o sono. Tudo isso interfere com a sua função sexual. Muitas vezes, os pacientes vêm com a parceria. E isso é muito importante durante a avaliação, para eu também investigar em relação à parceria, se ela tem desconfortos, se mudou em relação ao que era. E muitas vezes o paciente se sente mais confortável de ter a parceria
a seu lado para poder corroborar com as informações. Alguns pacientes preferem vir sozinhos, mas se você preferir vir com a sua parceria, é sempre bem-vindo. A questão do aspecto psicológico também é abordado. Aspectos de tempo de relação, se tem conflitos, afetividade, se ele presencia ereções matinais, noturnas, porque às vezes, se ele não presencia essas ereções, pode ser um indício de um problema mais orgânico e não psicológico. Então, essa avaliação da parte psicológica também é feita pelo urologista para ter uma ideia da sua dinâmica de ereções e se pode ter um componente psicológico importante ou se é mais um componente orgânico da evolução das suas comorbidades, da sua fibrose que você está desenvolvendo no pênis, que pode estar desenvolvendo esse efeito orgânico e não ser só psicológico. Após uma história clínica detalhada, eu vou partir para o exame de palpação. Então, o paciente é conduzido por uma maca, onde ele vai deitar e eu vou avaliar, através da palpação, o pênis flácido, se existe espessamento, se existem nodulações. Tracionando o pênis, verificar se existe cordas fibrosas, que é um indício da doença de Peyronie. Após essa avaliação do pênis flácido, é possível induzir uma ereção, porque com uma ereção induzida com remédio no consultório, eu vou poder avaliar outros parâmetros que não são avaliados com o pênis flácido, e sim avaliado com o pênis ereto. Então, existem medicamentos, através da farmacoindução, que permite você ter uma ereção no consultório e eu avaliá-lo também em condição de ereção. Essa avaliação em condição de ereção permite eu avaliar o formato do pênis, se há desvios, se há afinamentos, se há retrações e também com a ajuda da ultrassonografia com Doppler, vai permitir a cada batimento do coração eu avaliar o fluxo de entrada e de saída dentro do pênis durante essa farmacoindução. Lembrando que a ultrassonografia, ela complementa a farmacoindução. E o ideal é fazer essa ultrassonografia com o estímulo da ereção através do medicamento e não simplesmente fazer o ultrassom com o pênis flácido. Além de avaliar a doença de Peyronie, eu também estou avaliando com essa parte de fluxo. Se o fluxo de entrada é baixo, você pode ter uma obstrução arterial, uma insuficiência arterial. Ou, se o fluxo está alto, está entrando bastante dentro do pênis e não mantém a ereção, você tem um problema, às vezes, venoso, que é uma disfunção veno-oclusiva ou também chamada fuga venosa, onde você, apesar de uma boa entrada, a saída é muito rápida. É como se você estivesse enchendo uma bexiga e o furo é maior que a sua capacidade de assoprar. Você não mantém a bexiga cheia. Então, isso pode estar acontecendo associado à evolução da doença de Peyronie. Então, essa avaliação da sua fisiologia é fundamental para um diagnóstico de disfunção erétil associada à evolução da doença de Peyronie. Essa avaliação, além do exame físico com o pênis ereto para testar, pressurizando a base, testar a firmeza do cilindro pressurizado, porque existem situações que eu pressurizo a base, deixo a haste peniana bem pressurizada e vou testar a firmeza e esse pênis dobra. Então, essa condição é uma disfunção erétil geométrica, aonde não basta só dar boa pressurização do cilindro. Se, apesar de pressurizado, ele dobra, você tem uma disfunção erétil geométrica. E isso, avaliando presencialmente, é crucial para definir qual tratamento é melhor indicado. Lembre que a segurança diagnóstica leva à segurança terapêutica, a segurança do tratamento. Então, sem um diagnóstico preciso, não tem uma terapia precisa. É chute. Baseado nisso, esta avaliação completa ajuda a avaliar a gravidade ou não da doença de Peyronie, a associação ou não com um quadro de disfunção vascular e vai nos orientar como médicos qual será o tratamento mais indicado e personalizado para cada paciente. Reforçando, segurança diagnóstica é o que gera segurança terapêutica. Eu vou falar sobre os tratamentos mais comuns para a doença de Peyronie. Numa cesta de opções de tratamento, essas opções podem ser feitas isoladamente ou associadas às diversas formas de tratamento. Mas isso será definido pelo seu médico, que após uma segurança diagnóstica vai ter uma segurança terapêutica.
para indicar o que você deve fazer, como fazer e por quanto tempo fazer. O tratamento medicamentoso pode ser por vias de comprimidos, geralmente anti-inflamatórios, medicamentos que ativam algumas enzimas como a colagenase para evitar o depósito de fibrose e de colágeno. Esses medicamentos podem ser oral, tópico ou injetado diretamente na fibrose, mas vai depender de indicação individualizada para cada caso. Uma vez indicado esse tratamento, também será definido por quanto tempo deve ser tentado esse tratamento. Tudo isso tem que ser monitorado pelo médico que está te assistindo e está conduzindo esse diagnóstico e esse tratamento. Lembro e reforço, a segurança diagnóstica é que vai gerar a segurança terapêutica. O foco desse tratamento medicamentoso é buscando a estabilização da fibrose, evitar uma progressão e evitar uma futura necessidade de um tratamento cirúrgico. É sempre bom o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, para evitar que evolua para uma deformidade grave e severa, onde a possibilidade de resposta ao tratamento medicamentoso seja muito piorada. Então, o paciente que mais vai se beneficiar do tratamento medicamentoso são os pacientes que ainda têm uma vida sexual boa, uma boa penetração, não escapa com facilidade e, portanto, a gente busca uma estabilização desse quadro, buscamos uma prevenção de uma evolução desfavorável para que a gente, com isso, evite uma eventual necessidade de cirurgia futura. E é fundamental alinhar uma expectativa, onde o objetivo, às vezes, maior é evitar uma progressão e manter sexualmente ativo e funcional e não necessariamente voltar à condição que era antes. Um tratamento medicamentoso geralmente não costuma voltar à condição do pênis inicial como era antes. É mais por uma estabilização e evitar uma progressão. Um outro tratamento que pode ser associado ao tratamento medicamentoso é o tratamento fisioterápico. Esse tratamento fisioterápico envolve, às vezes, o uso de aparelhos que ficam fazendo uma tração contínua ou trações manuais, ou aparelho mais trações manuais. O que são trações manuais? Puxar a pele para trás, pegar a glande e tracionar e segurar, para ver se os tecidos ganham elasticidade ou se evita uma perda de maior elasticidade. Tudo isso tem que ser orientado pelo seu médico quanto ao uso, a frequência do uso, o uso correto, para você ter um maior benefício da associação dos tratamentos, como medicamentoso associado ao fisioterápico. A expectativa maior que esses tratamentos podem ser mais eficientes é quando você faz o diagnóstico precoce da doença de Peyronie. E esse diagnóstico precoce institui um tratamento precoce para evitar a progressão da doença. Nem sempre conseguimos evitar, mas a maior chance que você tem é ser iniciado o tratamento o mais precoce possível. E o precoce é antes de uma deformidade, seja em retração, diminuição de tamanho, seja em curvatura, seja em afinamento, que altere a firmeza vertical do pênis. Tenta-se fazer de forma didática a doença de Peyronie em uma fase inicial ou fase aguda, uma fase tardia ou fase crônica. Isso é meramente um diagnóstico para dizer se é um diagnóstico precoce ou um diagnóstico tardio da doença. Por quê? Os tratamentos medicamentosos, fisioterápicos, eles têm melhor resposta, melhor resultado numa fase precoce. O que é uma fase precoce? Que você notou deformidade no pênis recente, que você está tendo uma dor que antes não tinha, um desconforto na ereção, mesmo que não tenha deformidade. Isso é fase precoce, onde os tratamentos com medicamentos associados à fisioterapia podem evitar uma progressão desfavorável da doença. Agora, se você já procura numa fase tardia, onde o pênis está muito curvo, onde você perdeu a capacidade penetrativa e ele fica escapando, já é mais difícil um tratamento medicamentoso e fisioterápico ter resultado. Por quê? Porque já evoluiu desfavoravelmente. Às vezes é mais difícil dar ré, voltar para trás para uma fase inicial. E essa fibrose está muito densa, muito rígida, onde nem os tratamentos medicamentosos ou fisioterápicos vai ter resultados. O ideal, como eu te falei, é o diagnóstico precoce.
e procurar ajuda precoce, não ficar esperando. Se você passou a fase inflamatória e você não desenvolveu uma disfunção penetrativa, ou seja, a penetração é possível, no movimento não escapa com facilidade, você mantém a ereção até ter o orgasmo, você não desenvolveu uma disfunção penetrativa. Nesse caso, você não vai precisar do tratamento cirúrgico, mesmo tendo uma curvatura. O tratamento cirúrgico é reservado para os pacientes que desenvolveram uma disfunção penetrativa, ou seja, mesmo que ajude com a mão, mesmo que a penetração seja possível, no movimento existe uma tendência a escapar. Nesse caso, é possível que você necessite de um tratamento cirúrgico. Os tipos de cirurgia que podem ser utilizados para a doença de Peyronie. Antes de começar, eu tenho uma série de vídeos onde é falado sobre as diferentes técnicas cirúrgicas para a correção da doença de Peyronie. Lá eu falo sobre plicatura, incisão, excisão, cortar a placa ou remover a placa, utilização ou não de enxertos. Se você quer aprofundar nas opções de tratamentos cirúrgicos, esse vídeo que tem mais informações técnicas, se você sente essa necessidade, esse vídeo pode ser útil para você. E se você quer assistir essa série de vídeos, basta clicar no card acima. Um pênis torto, ele diminui de tamanho. Só pela curvatura ele já vai ficar menor. Agora, corrigir um desvio no pênis tem duas maneiras. Ou eu alongo o lado que ficou curto, ou eu encurto o lado que é mais longo. Porque para ter uma ereção reta, todos os lados têm que ter a mesma elasticidade. Então, a técnica que encurta o lado longo para deixar do tamanho do curto, que é geralmente a plicatura, técnica de Nesbitt ou técnica de 16 pontos, é tudo procedimento realizado no lado longo, para encurtar, encurtar, encurtar até ficar do tamanho do curto. Mas nem todo paciente é a técnica melhor indicada. Por quê? Porque além da retração do pênis pela própria doença, se você faz uma cirurgia para reduzir o lado longo, vai reduzir ainda mais o tamanho do pênis. Então, para alguns pacientes que têm uma perda significativa de tamanho, que tem uma curvatura acentuada, porque por uma curvatura leve, perde-se pouco. Por uma curvatura acentuada, tem que reduzir mais, perde-se mais. Então, para alguns pacientes com uma curvatura mais acentuada, essa técnica não pode não ser indicada. E eu preciso fazer a técnica de tratar e alongar o lado curto para recuperar tamanho. Ou às vezes, alongar todos os lados, porque às vezes o lado longo também retraiu. Então, eu posso alongar todos os lados. Então, em relação à melhor técnica cirúrgica, vai depender de cada paciente. Se tem afinamentos, porque se tem afinamento, a técnica de plicatura não está indicada. Ela não resolve afinamento. E também o grau de retração. Se você perdeu muito tamanho de pênis, não dá para usar uma técnica que ainda vai fazer perder mais ainda tamanho. Então, essas considerações são fundamentais na hora de se criar uma estratégia cirúrgica e conversar com o paciente qual vai ser a abordagem antes de sair agendando e marcando uma cirurgia. Por qual técnica? Por qual abordagem? Vou alongar o lado curto? Vou alongar todos os lados? Tudo isso tem que ser levado em consideração antes e conversado com o paciente no consultório, baseado na avaliação completa que é feita. A técnica mais utilizada e difundida nas formações urológicas, a técnica que diminui o lado longo. É a mais utilizada, os urologistas em formações na residência médica é a técnica mais ensinada. Porém, essa técnica é a técnica de retrair, de diminuir, e não necessariamente é a mais indicada para os pacientes. A cirurgia que é indicada no lado curto, para alongar esse lado curto, quando você alonga, a grande questão é se eu vou criar um defeito grande. Esse defeito grande pode necessitar do uso do enxerto. Agora, existe uma evolução de produzir múltiplos pequenos defeitos através de múltiplas incisões, onde permite eu alongar, criar defeitos múltiplos e pequenos que pode dispensar o uso de enxerto. Então isso é uma evolução no tratamento cirúrgico de expansão do lado curto. Essa expansão, ela pode ser feita em todo o pênis, não só expandindo o lado curto, mas se o nervo ainda permite maior alongamento, se eu traciono o pênis e o nervo ainda está livre, sinal que eu posso expandir todos os lados até o nervo ficar esticado no seu limite, porque aí eu otimizo ao máximo a recuperação de tamanho no limite
limite do feixe de nervos e vasos, que é o limite possível. Não dá para ultrapassar esse limite. E a prótese peniana? A prótese peniana não trata a fibrose. A prótese peniana, ela tem a função de dar complemento de firmeza vertical e evitar novas retrações. Essa é a função da prótese. Mas ela não trata a fibrose. Ela não faz recuperar tamanho. Portanto, se você tem uma fibrose e tem indicação de prótese, não é recomendado fazer só a prótese sem tratar a fibrose. Na maioria dos casos, é necessário tratar a fibrose para expandir o tecido até o limite dos nervos, que é o limite possível. Aí eu vou dimensionar a prótese não para o tamanho que ele está, mas para o tamanho que eu conseguir chegar no limite dos nervos. E a prótese, uma vez implantada, ela não vai substituir o miolo do pênis, que são os corpos cavernosos. Eu vou cuidadosamente soltar esses corpos cavernosos para baixar e colocar o implante, preservando ao máximo essa esponja, cujo objetivo é, quando o paciente se erotizar para a relação sexual, manter esse fluxo que ele já tem para complementar o enchimento, para aquecer o pênis, para dar mais naturalidade possível, mesmo tendo o implante da prótese. Agora que você já entendeu os sintomas, o diagnóstico, os tratamentos disponíveis, seja medicamentoso, cirúrgico, com ou sem enxerto, com ou sem prótese, as diferentes estratégias, você tem informações para entender que esse tratamento varia de paciente para paciente, varia de gravidade de cada caso, da extensão da fibrose, fibrose calcificada, não calcificada, disfunção erétil associada a alteração de fluxo sanguíneo ou não. Ou seja, as opções terapêuticas, seja medicamentosas, seja fisioterápica, seja as diversas opções cirúrgicas, ela precisa ser individualizada para cada caso. Por isso que essa estratégia de tratamento ela não é genérica. Ela precisa ser instituída após uma avaliação minuciosa de cada caso e conversado diretamente com o paciente. Qual é a estratégia que eu adoto e por quê? Por que eu acho que essa é melhor? Baseado em quê? Para que o paciente se sente confortável nessa individualização do seu tratamento. Com base em todas essas informações, de você entender da individualização do tratamento, da melhor estratégia para cada caso, você precisa se sentir confortável que o tratamento para o seu caso está sendo o mais bem indicado. E com isso você ter a coragem de enfrentar o quanto antes e vencer esse desafio que não é pequeno, porque isso mexe muito com a parte de saúde mental, da sua autoestima, e a gente precisa ser assertivos e rápido para que você não deteriore a parte mental, levando a uma depressão, a uma ansiedade, e isso só vem a contribuir negativamente para o seu tratamento. Se você percebeu mudanças no formato do seu pênis, na rigidez ou na função penetrativa, não ignore esses sinais. Uma avaliação adequada fará toda a diferença na melhor estratégia de tratamento. Se você ficou com dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.